A história dos bancos é uma das mais antigas e atraentes da civilização humana. Ela mostra o desenvolvimento das sociedades e a necessidade crescente de uma organização mais complexa para lidar com os bens, comércio e, sobretudo, confiança. Para entendermos essa evolução, precisamos voltar milhares de anos ao tempo das primeiras civilizações que se formaram ao longo dos grandes rios do Oriente Médio. Antes de qualquer coisa, já deixa um like aí no vídeo e se inscreve no canal para sempre fazer novas descobertas. Você sabia que a Amazon Prime é muito mais do que apenas entrega rápida? Com a Amazon Prime, você tem frete grátis em milhões de produtos com entregas em até 2 dias. Mas não para por aí. Aproveite o Prime Video com milhares de filmes e séries, incluindo produções originais incríveis. Gosta de música? O Prime Music oferece milhões de músicas sem anúncios e sem custos adicionais. E para os amantes da leitura, o Prime Reading dá acesso a uma vasta seleção de e-books e revistas. Tudo isso e muito mais por um preço que cabe no seu bolso. Inscreva-se agora e aproveite 30 dias gratuitos. Clique no link da descrição e experimente agora. Os primeiros traços de atividades bancárias remontam à antiga Mesopotâmia, cerca de 2000 anos antes de Cristo, na Babilônia. No coração das cidades-estado, os templos desempenhavam um papel crucial. Mais do que simples locais de culto, eles eram centros econômicos, onde sacerdotes atuavam como intermediários para armazenar e administrar riquezas. Os templos guardavam grandes quantidades de grão e metais preciosos, funcionando como um lugar seguro para o depósito de bens e ofereciam empréstimos aos agricultores e comerciantes, cobrando juros sobre o valor emprestado. Esse modelo inicial foi replicado em outras culturas, como o Egito e na Grécia Antiga. Nesses locais, tanto os templos quanto os palácios atuavam como instituições de crédito. A confiança no caráter divino dessas instituições ajudavam a garantir a credibilidade das transações. Com o tempo, as economias foram se tornando mais sofisticadas e a introdução da moeda por volta do século 7 a.C. facilitou o comércio e a expansão da atividade bancária. A invenção das moedas pelos lídios na região que hoje é a Turquia trouxe consigo uma nova maneira de organizar a economia. Moedas padronizadas permitiam transações mais fáceis, sem a necessidade de pesar metais preciosos para cada troca. Em Atenas, durante o século 5 a.C., os banqueiros privados começaram a surgir. Eles possuíam suas bancas, de onde deriva o termo banco, nas ágoras, oferecendo serviços como a troca de moedas e o fornecimento de crédito. Esses banqueiros lidavam com a crescente demanda por empréstimos e depósitos em um mundo cada vez mais dependente de comércio e trocas interregionais. A verdadeira expansão do sistema bancário ocorreu durante o Império Romano. Roma, com sua vasta rede de comércio, precisou criar mecanismos financeiros para lidar com o fluxo de riquezas entre suas províncias. Os argentarii, que eram banqueiros romanos, agiam como intermediários para pagamentos, fornecimento de crédito e permitindo transferências de dinheiro entre partes distantes do império. Além disso, surgiram os numulari, que verificavam e autenticavam as moedas. Os bancos romanos começaram a se especializar em uma gama de serviços que refletiam o avanço econômico da época, incluindo depósitos, câmbios e empréstimos. O governo romano também usava os bancos para arrecadar impostos e financiar projetos públicos, mostrando como as instituições bancárias já estavam profundamente entrelaçadas com o Estado. Com a queda do Império Romano, a Europa mergulhou em um período de instabilidade. As invasões bárbaras, o declínio do comércio e o desaparecimento de uma moeda comum reduziram drasticamente as atividades bancárias. Durante grande parte da Idade Média, o papel dos bancos foi mínimo na Europa Ocidental, sendo mantido vivo apenas por algumas instituições nas regiões do Mediterrâneo. Nas cidades italianas como Veneza, Florença e Gênova, os bancos começaram a renascer por volta do século 7. Comerciantes dessas cidades precisavam de sistemas financeiros complexos para financiar viagens longas e arriscadas. Assim, surgiram instituições que ofereciam crédito, câmbio de moedas e cartas de crédito. Essas cartas permitiam que os comerciantes fizessem pagamentos em outras cidades, sem a necessidade de transportar grandes somas de dinheiro, o que era perigoso. Foi em Florença, no século XV, que surgiu um dos primeiros e mais famosos bancos da história, o Banco de Médici. Controlado pela poderosa família Médici, esse banco desempenhou um papel fundamental no financiamento de projetos comerciais, políticos e artísticos. Eles operavam não apenas na Itália, mas em várias outras cidades europeias, tornando-se uma das primeiras instituições financeiras com uma rede internacional de operações.
Com a chegada da era moderna no século XVI, o sistema bancário começou a se consolidar e expandir na Europa. A cidade de Amsterdã, com seu grande porto comercial, se tornou um dos maiores centros financeiros do mundo. Em 1609 foi fundado o Banco de Amsterdã, considerado o primeiro banco central moderno. Ele permitia depósitos, câmbio de moedas e oferecia crédito para comerciantes. A novidade aqui era a ideia de estabilidade financeira. O Banco de Amsterdã estabeleceu a prática de manter reservas suficientes para garantir que todos os depósitos pudessem ser honrados, criando um modelo para futuros bancos centrais. O Banco da Inglaterra foi fundado em 1694, em um momento em que a Inglaterra precisava financiar sua guerra contra a França. Esse banco desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do sistema financeiro britânico, sendo pioneiro na prática de emitir notas promissórias, que eventualmente se tornariam as primeiras formas de papel moeda. Nos séculos 19 e 20, com a Revolução Industrial e o crescimento das economias capitalistas, os bancos se tornaram as engrenagens centrais do desenvolvimento econômico. As grandes instituições bancárias começaram a financiar indústrias, infraestrutura e o comércio global. Surgiram então os grandes bancos comerciais como o Rothschild e o JP Morgan, que financiavam desde construções de ferrovias até a expansão de impérios coloniais. Nos Estados Unidos, a criação do Sistema de Reserva Federal em 1913 foi um marco na história bancária. O Federal Reserve se tornou o banco central do país, responsável pela política monetária e pela estabilidade financeira, em resposta às crises bancárias que frequentemente abalavam a economia americana. Hoje, os bancos passam por uma nova fase com a revolução digital. Com a ascensão da internet, bancos digitais e criptomoedas, o setor financeiro está se transformando rapidamente. A confiança que desde a Babilônia era depositada em instituições físicas, agora está sendo transferida para redes e sistemas digitais, o que pode alterar fortemente o futuro dos bancos. Mas apesar dessas mudanças, o conceito central permanece o mesmo: confiança. Desde os tempos que os templos da Babilônia guardavam os grãos dos agricultores até os complexos sistemas bancários modernos, o papel do banco sempre foi fornecer segurança, crédito e suporte para o desenvolvimento econômico. A história dos bancos é uma história longa e complicada, mas essencial para entender a evolução da nossa civilização. Dessa forma, os bancos surgiram e evoluíram. O que você achou dessa história? Conte aí nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixe um joinha e assista um dos vídeos sugeridos aí na sua tela e faça uma nova descoberta. E até a próxima!